A história de hoje nos leva a uma região remota do Pará, um local cercado por matas e fazendas isoladas, onde algo assustador foi visto no escuro da noite. Um mistério que anos depois continua sem explicação. Bem-vindos ao Aconteceu Comigo, um programa sobre relatos de mistérios e casos insólitos. Puxe a sua cadeira, deite na sua rede, sente próximo da sua TV, afague o seu gato e ajeite seu fone, porque aqui o medo à porta bate. Tiago cresceu ouvindo histórias sobre a fazenda do seu avô, mas nada o preparou para o que testemunharia aos 9 anos de idade. A fazenda ficava em Praia Alta, uma região isolada no interior do Pará. Beijos aos meus amigos, ouvintes e espectadores do Pará. A casa era simples, de madeira, cercada por um vasto pasto de gado e um riacho próximo. O silêncio da noite era absoluto, até que deixou de ser. Naquela noite, algo estava errado. Era o 5º dia de Tiago na fazenda. Seu primo, da mesma idade, tinha chegado naquela tarde. E por volta das 21 horas, o gado começou a se agitar de uma forma estranha. O avô percebeu a movimentação e, preocupado, pegou a sua arma. Assim que abriu a porta de casa, todos viram. 2 pontos vermelhos brilhavam no meio do pasto. Eram olhos, mas não de um ser humano. Eles se moviam rápido, como se algo espreitasse entre os animais. A escuridão era densa. Não havia luar e a casa não tinha luzes externas. Tudo o que podiam ver eram aqueles olhos rubros, cortando a escuridão como brasa viva. Sem pensar 2 vezes, o avô de Tiago atirou contra a criatura. E você, o que faria nesse instante? O que quer que fosse, se desviou com uma velocidade assustadora e fugiu. Mas não antes, sem arranhar as paredes externas da casa. O som das garras contra a madeira era forte, agudo, perturbador. Por alguns segundos, todos ficaram imóveis. O som foi diminuindo até desaparecer completamente na noite. Com o coração disparado, o avô trancou as portas e janelas com força. No dia seguinte, ao sair para tirar leite das vacas, Tiago e sua família notaram marcas das garras nas paredes da casa. 5 garras afiadas, como se algo enorme tivesse tentado entrar na casa. Essa história poderia ter terminado aí. Mas anos depois, Tiago ainda descobriria que não foi um caso isolado. Um homem que morava sozinho na mata, afastado de todas as fazendas, ele aparecia de tempos em tempos no bar da tia de Tiago, um pequeno comércio local. Até que um dia ele desapareceu, sumiu. Sem notícias, algumas pessoas decidiram até a sua casa. E o que encontraram foi perturbador. A madeira da casa estava toda arranhada, como se algo também tivesse tentado entrar lá. E no portão havia apenas uma camisa, uma bermuda e uma bota rasgadas. Nenhum vestígio de sangue. Nenhuma pista sobre o que aconteceu. E o homem nunca mais foi visto. Mas as estranhezas de Praia Alta não pararam por aí. Na virada do ano de 2012 para 2013, a tia de Tiago organizou uma festa de Ano Novo no barzinho. Algumas pessoas da família ficaram na fazenda. Um pequeno depósito a 10 metros da casa principal
foi improvisado para armazenar sal para o gado e acomodar alguns parentes que decidiram dormir ali. Tiago, sua irmã e uma amiga passaram a noite no depósito, deitados em redes. Por volta de 1 hora da madrugada, sua irmã disse que não conseguia dormir. Algo estava inquietante no lugar. Então, os três decidiram voltar para a casa principal. Mas ao retornarem para o depósito, o que viram os fizeram congelar no lugar. A rede onde estava a irmã de Tiago não estava mais vazia. Tinha alguma coisa ali. Alguém ou outra coisa estava deitado naquela rede. O terror os tomou por completo. E como não estar aterrorizada com uma situação dessa? Eles correram dali sem olhar para trás. Quando amanheceu, voltaram ao local. A rede estava vazia. Eles perguntaram aos outros familiares se alguém havia ido até lá, se tinham deitado na rede, se estava no depósito aquela noite. Mas ninguém saiu da casa principal. O que ocorreu naquela noite na casa da família do Tiago? O que ocupou aquela rede enquanto eles estavam fora? O mistério nunca foi resolvido. Tiago nunca encontrou explicação para os olhos vermelhos no pasto, nem os arranhões na casa, ou a figura misteriosa na rede. Mas uma coisa é certa: Praia Alta guarda segredos que talvez nunca sejam desvendados. E você, já presenciou algo estranho em algum lugar isolado? Ou sentiu que estava sendo observado na escuridão? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você tiver uma história como essa, ou outra também de mistérios, envie pra gente para o e-mail contato@mundofreak.com.br. No campo, o título da sua história. Se gostou desse relato, compartilhe esse programa. Aperte o sininho e indique para que mais pessoas conheçam o nosso podcast. Eu sou Ira Croft, estamos aqui no estúdio R1 Space, em parceria com o grupo R1 no World Trade Center, São Paulo. Obrigada e até o próximo episódio.